O objetivo dessa aula é a gente entender como escrever a lei de uma função do segundo grau por meio de um gráfico. Então, olha só. Determinação de uma função quadrática é o título da nossa aula. Essa aula, gente, é importante porque a partir de informações extraídas do gráfico da função quadrática, do gráfico da função do segundo grau, a gente vai conseguir descobrir a lei de formação da função. O que é a lei de formação da função? É aquela função, quando você tem uma função, por exemplo, isso daqui, ó. Você tem uma função, vou botar y igual a 2x ao quadrado menos 3x mais 2, por exemplo. E isso daqui é a lei de formação. Lei de formação da função, tá? Isso aqui tem este nome. E é justamente isso que a gente vai aprender a calcular, aprender a determinar nesta aula. Então, é dado um gráfico, ó. Escreva a lei da função quadrática correspondente ao gráfico. Então, a gente tem este gráfico aqui. E a gente quer saber qual foi a função do segundo grau que originou esse gráfico. A gente quer saber uma função desse tipo aqui que originou esse gráfico. Para isso, é importante a gente lembrar daqueles conceitos que a gente estudou nos últimos 6 vídeos que eu postei no canal. Se você abrir a playlist aí de função do segundo grau, localizar esse vídeo, se você olhar os 6 vídeos que tem antes, a gente fala dos coeficientes da função, os coeficientes A, B e C. E é justamente eles que a gente vai descobrir nessa função, Que a gente vai descobrir aqui o valor do A, ó, que é o coeficiente que acompanha o x ao quadrado, descobrir o valor do B, que é o coeficiente que acompanha o x, e descobrir o valor do C, que é o coeficiente que não acompanha nada, que é o termo independente, tá? Então, ó, analisando o gráfico, a gente tem algumas informações. A primeira informação é do valor do C. Por quê? O C, ó, é sempre o termo independente. Eu vou escrever aqui a forma genérica. Vou colocar até aqui para não ter que ficar indo lá, ó. A forma genérica da função do segundo grau é essa aqui. F de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Certo? Isso daqui é a forma genérica da função do segundo grau. A gente viu nas aulas passadas que a letra C é onde a função corta o eixo y, É o ponto que a função corta o eixo y. No ponto que a função cortar o eixo y é o valor do C. Então, essa função corta o eixo y no ponto menos 4. Então, o valor do C aqui, ó, é menos 4. Então, a gente já sabe que essa função aqui ela é do tipo f de x igual a ax quadrado mais bx menos 4, Que é o valor do C. Olha só, eu até escrevi isso aqui. Como a parábola intersecta o eixo y no ponto menos 4, temos que o C vale menos 4. Aí, analisando de novo o gráfico, a gente tira outras informações, certo? Como, por exemplo, informações dos outros pontos. Quais que são as coordenadas desse ponto aqui, ó? 2 e 0. Por que as coordenadas desse ponto é 2 e 0? Porque é 2 do x, 0 do y. Toda vez que o ponto está exatamente em cima do eixo x, automaticamente o y é 0 e o valor do x é o valor que ele está em cima do ponto aqui, que no caso é 2. Quais que são as coordenadas deste outro ponto aqui, ó? Menos 4 e 0, Menos 4 e 0 por quê? Porque é menos 4 do x e 0 do y. Toda vez que o ponto está em cima de um eixo, Se estiver em cima do eixo x, o valor que está no x é o ponto que ele está em cima. Se estiver em cima do eixo y, como no caso desse ponto aqui, ó, ele é o 0 e o menos 4. 0 do x menos 4 do y, porque o ponto está em cima do valor menos 4. Espero que tenha ficado claro essa questão aí, porque muita gente se embanana nessa hora de marcar um ponto que está em cima de um eixo, A pessoa se embanana e não consegue dar as coordenadas e acaba fazendo errado. Esse exercício aqui, ele depende totalmente das coordenadas, porque é a única coisa que a gente tem para poder construir a função.
né, para poder ver qual que é a lei de formação, qual que é a função que forma esse gráfico. A gente não tem outra informação além dos pontos. Então você tem que saber quais que são as coordenadas dos pontos, né? Para isso tem que saber localizar ponto no gráfico. Então, substituindo os pontos de coordenadas menos 4 e 0 e 2 e 0, que é esses pontos aqui, ó, que a gente acabou de identificar as coordenadas deles, a gente vai substituir eles na função. A gente tem a função desse tipo aqui, ó, f de x igual a x² mais bx menos 4. A gente já sabe o valor do c. O valor do c é o ponto de a função corta o eixo y, menos 4. Aí a gente vai montar aquele sistema, né? Igual a gente fazia lá na função do primeiro grau. Para quem está acompanhando as aulas, as playlists desde a função do primeiro grau, lembra que a gente determinava a função do primeiro grau desse mesmo jeito também. Localizava os pontos, substituía no sistema, achava o A, substituía lá para achar o B e achava a lei de formação da função. É justamente a mesma coisa que a gente vai fazer aqui. Então, olha bem para não se confundir. Olha bem. As vossas excelências sabem que um par ordenado é deste tipo aqui, né? X e Y. Né? Isso aqui é um par ordenado, a coordenada x e a coordenada y. Sabem também que a gente pode escrever uma função deste jeito aqui, ó, utilizando o y, né? Ó, a gente pode escrever uma função utilizando o y, porque se eu escrever y ou escrever f de x, dá no mesmo, né? Dá no mesmo. Na realidade, quando a gente calcula, né, quando a gente substitui o valor de x aqui, ó, quando a gente pega os valores de x e substitui aqui na nossa função, né? Ó, você pega, por exemplo, se o x for 2, você vem aqui na função, tira o x, põe 2. Quando você calcula, qual é o valor que você obtém? O y, né? Então, f de x e y dá no mesmo. Você substitui o x aqui para poder achar o valor do y. Então, é justamente isso que a gente vai fazer aqui, ó. O ponto de coordenada que eu tenho, o primeiro ponto, né, que é esse ponto aqui, ó, é o menos 4 e 0. Menos 4 do x com 0 do y. Então, o que eu vou fazer? F de menos 4 é 0. Por quê? Porque quando o x é menos 4, ó, o meu y deu 0. Certo? Em algo, né, a gente não sabe a lei de formação da função. Mas pela definição de função a gente sabe isso, né? Que se eu substituir o x aqui nessa função por menos 4 vai dar 0. Claro que depois que eu determinar, né, os valores de A e B. E também nesse outro ponto aqui, ó, que é o 2 e 0, a mesma coisa, é x e y. Então eu sei que quando o x é 2, o y deu 0. Então, ó, f de 2 é 0. Aí eu estendo isso e eu substituo na função. ax² mais bx menos 4 igual a 0. Né? Ó, igual, sempre o igual é igual ao valor que está aqui. O valor que está aqui é 0. Então vai ficar, tira o x e bota menos 4, ó, que é o valor que está aqui. A vezes menos 4 ao quadrado mais b vezes menos 4 e copiei o menos 4 aqui. Né? Ó, eu tirei o x e botei o valor menos 4. Aqui embaixo eu tirei o x e botei, ó, o valor 2, né? Porque quando o x é 2, o y deu 0. Então, ó, a vezes 2 ao quadrado, né? Ó, tirei o x e botei 2, mais b vezes 2, né? Ó, tirei o x e botei 2 e copiei o menos 4, certo? E igualei a 0 porque é o resultado que está aqui. Se tivesse igual a 2, por exemplo, aí você ia fazer igual a 2, certo? Depois que fez essa substituição, o que vocês fazem? Calcula. Menos 4 ao quadrado é quanto? 16. 16 vezes A dá 16A. Menos 4 vezes B é menos 4B. Copiei o menos 4 aqui e igualei a 0. 2 ao quadrado é 4. 4 vezes A dá 4A. Certo? 2 vezes B dá 2B. Copiei o menos 4 igual a 0, certo? Isso daqui, então, me resultou neste sistema aqui,
Depois que eu fiz a substituição, fiz as contas, me resultou nesse sistema aqui. Aí eu vou pegar esse sistema, ó, eu coloquei ele aqui em cima. 16A menos 4B igual a 4, 4A mais 2B igual a 4. Isso aqui é um sistema de duas incógnitas. A gente tem que achar as duas, né? Então, o que a gente faz? A gente cancela uma letra, dá um jeito de fazer operações para cancelar uma letra, para eu poder achar a outra. Depois que eu acho, eu substituo em uma das duas equações a outra letra para poder achar. Bom, eu vou multiplicar por 2 esta linha aqui de baixo. Porque se eu multiplicar essa linha aqui de baixo por 2, eu vou conseguir cancelar o B. E aí eu vou conseguir achar o A. Olha só, 2 vezes 4A dá 8A. 2 vezes 2B, 4B. 2 vezes 4, 8. E eu tenho que multiplicar ambos os lados da igualdade, tá? Deixa eu tampar a caneta aqui, porque senão vai secar a tinta. Certo? Depois que eu fiz a multiplicação aí, agora eu somo as minhas duas equações. Vou fazer 16A mais 8A vai me dar 24A. Menos 4B mais 4B dá 0. 4 mais 8 dá 12. Aí vai ficar, ó, 24A igual a 12. Você conseguiu cancelar o B. 24A, esse 24 que está multiplicando o A, ele passa dividindo, né? Passa para o lado do 12 dividindo. Aí vai ficar A igual a 12 sobre 24. E aí essa fração ela pode ser simplificada. Você simplifica ela por 12 em cima e embaixo e dá 1 sobre 2. Então, o valor do A é 1 sobre 2. Então, ó, a gente já tem aqui na nossa função o valor do C, que é menos 4, né? Que a gente descobriu só de bater o olho aqui no gráfico, né? Que o valor do C é onde a função corta o eixo Y. E agora acabamos de descobrir o valor do A, que vale 1 sobre 2. Agora falta descobrir quem? O B. Como que a gente faz para descobrir o B? Você vai em uma das duas equações, né? Ó, sempre do sistema original. Nunca desse sistema que você fez a operação. Sempre do sistema original. Pega ou a equação de cima ou a equação de baixo, substitui o A para poder achar o B. Eu vou pegar a equação de baixo porque os números são menores do que a de cima, para as contas ficarem mais facilitadas. Então, o valor do A vale meio. Eu peguei a linha de baixo, ó, que é a 4A mais 2B igual a 4, coloquei aqui, 4A mais 2B igual a 4. O A vale meio, eu tiro o A e boto meio. Vai ficar 4 vezes meio mais 2B igual a 4. Aí eu tenho uma multiplicação aqui para me fazer, né, ó. Como que a gente faz nesses casos? Bota, iguala, né, as frações, bota um 1 aqui embaixo, e aí você multiplica. Na multiplicação de fração, numerador com numerador, denominador com denominador, né? 4 vezes 1 dá 4, 1 vezes 2, 2. Copiei o 2B, copiei o 4, certo? Aí agora, ó, 4 dividido por 2 deu 2. Copiei o 2B, copiei o 4. Aí eu passo esse 2 aqui, ó, pro lado direito aqui, negativo. Vai ficar 2B igual a 4 menos 2, né? Ó, passei o 2 para cá, negativo. 4 menos 2 dá 2. 2B igual a 2. Agora, ó, esse 2 está multiplicando o B. Então, ele passa dividindo aqui pro lado direito 2. B é igual a 2 dividido por 2, que dá 1. Então, o B é igual a 1. Portanto, ó, a gente já descobriu agora todos os valores. A gente sabe que o A vale meio, o B vale 1 e o C vale menos 4. Portanto, ó, a lei da função é f de x igual a 1 sobre 2x ao quadrado, que é o valor do A, ó, que vale 1 sobre 2. O valor do B é 1, então você não precisa escrever 1x, né? Você coloca direto x, mas se quiser pôr também pode, né? 1x. Que é o valor do B, e o valor do C é menos 4, que a gente já tinha, né, essa informação aqui, tanto aqui também, só de olhar o gráfico. Certo? Ó, então conseguimos aí ver qual que é a função que gera este gráfico aqui. Então a função que gerou este gráfico deste jeito aí é esta função aqui. F de x igual a 1 sobre 2x² mais x menos 4, certo? Muito importante aí você saber
a partir de um gráfico, saber qual que é a lei de formação da função, certo?